Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje nós vamos estar falando sobre as emoções. Na verdade uma segunda live. Olá, tudo bem? Como que vai? Aguardar o pessoal entrar. Esperar a Cris também entrar. Daqui a pouco a gente vai colocar ela aqui ao vivo. E nós vamos bater um papo hoje, né? Uma sequência, na verdade, da live que teve quarta-feira passada falando sobre as emoções, né? Então nós vamos dar um pouco de ênfase hoje, né, em alguns temas que algumas pessoas falaram conosco, sobre crenças, né, principalmente de crenças, como que as crenças influenciam, como as emoções influenciam. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre e dando essa continuidade. Então vamos aguardar o pessoal chegar e para a gente poder iniciar a nossa live. A Cris daqui a pouco está entrando aí também. Vamos lá. Acertando a câmera aqui. Vamos aguardar o pessoal. Daqui a pouco tá todo mundo entrando aí. Aliás, semana passada nós falamos das emoções, né? Lembrando um pouco, né? Nós falamos das emoções, como que as emoções nos influenciam, né? No dia a dia, de que forma elas nos influenciam. E nós abordamos aí, falando que tudo começa no mental. Olá, Cris, tudo bom? Vamos lá. Pronto. Daqui a pouco ela entra aqui. Vamos lá. Olá! Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Como que tá a nossa microfonia hoje? Então, eu tô fazendo uns testes aqui para ver se tá tudo bem. Eu Vamos tenho ver. uma pessoa, meu marido tá lá em cima tentando ouvir para ver se vai dar essa microfonia. Vamos ver Hoje como não que tem, vai acontecer. não tem nada ligado aqui hoje. Eu também não, deixei tudo já desligadinho. Eu deixei o computador ligado na quarta-feira passada e ele estava um pouco próximo. Eu acho que a microfonia veio por causa do computador. Ah, pode ser. Eu até falei pro meu marido, falei, Rafa, entra um pouquinho antes, faz um teste, porque para mim, aquele dia, eu te ouvia normal, mas as pessoas que estavam assistindo ouviam você com delay. Ah, entendi. Mas você está me ouvindo bem agora? Perfeitamente. E você? Então, eu estou me ouvindo, mas parece que ele dá um delay e eu ouço de novo. Verdade. Verdade. É Para como se mim eu tá falasse, tranquilo. aí dá alguns segundos vem minha voz depois. Mas eu te ouço, eu ouço normal. Pessoal, dá um toque pra gente se tá tendo algum problema de microfonia. É, Olha lá. a gente A vai... voz dele sai duplicada. Que estranho, não, Então, Glauco? caramba. O que que tá? Peraí. Alô? Peraí. Alô? Tô desligando aqui um monte de coisa. Ainda tá dando microfone? Não. Vamos ver o que o pessoal fala. Nos Como que tá, ajudem, pessoal? pessoal. Melhorou? Será que Parece deu que uma melhorada? eu desliguei um monte de coisa aqui. É É mesmo? mesmo, Duplicidade. duplicidade. Caramba, não sei mais o que desligar aqui no celular. Ossos do ofício, né? Oh, meu Deus do céu, a tecnologia está nos dominando. Não, a gente está aprendendo a cada dia, né? Oh, Jesus. Ó, falaram que deu uma boa melhorada. É. Aí eu tô desligando tudo quanto é coisa de microfone aqui. Só o volume Oi, do Deise, boa telefone. noite. Gláucia, boa noite. Vão nos ajudando aí para ver se o som. O meu tá ok. Pelo amor de Deus, hoje não pode ser a microfonia, hoje a live vai ser maravilhosa. Vai.
Então vamos. Deise, como que está aí, ó, minha voz hoje? Olha aí. O microfone dela está pegando o áudio seu. Caramba. Abaixar um pouquinho o som. Vamos abaixar um pouco o som para ver o volume. Será que melhorou? Ó, eu abaixei o meu aqui. Aí, eu acho que agora melhorou. Eu acho que é a altura do som. O meu eu abaixei o máximo aqui. Não vai mais aqui. Eu acho que agora ficou bom. Agora, pelo menos eu já não estou escutando um delay na minha voz aí. Pronto, agora... Aí, acho que era a altura do som, Glauco. Meu Deus do céu, é um detalhezinho assim, a gente deixa passar. Então, tiramos tudo de perto, tudo que era eletrônico. Só tem o som da nossa voz agora, hein? Aí, perfeito. E aí, Cris, como que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Estava ansiosa por essa noite. Nossa, porque a última live foi fantástica, né? Muita gente me procurou depois, perguntando sobre o tema, né? Então, estava extremamente ansiosa para estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre isso, né? Isso. E para quem está chegando agora, né? Nós vamos falar sobre as emoções, da continuidade na live que nós demos quarta-feira passada. E como que ela como que ela influencia a nossa vida, né? E essa live hoje é uma continuação. Nós vamos abordar, né? Aprofundar um pouco mais o tema. Nós temos aqui uma convidada especialíssima, a Cris, né? Ela vai falar um pouquinho sobre ela, né? Para as pessoas que não conhecem, muita gente ainda entrando aqui. E eu queria que você, Cris, se apresentasse um pouco para o pessoal te conhecer. E aí a gente vai falar um pouco, né? Falar um pouco sobre esse tema, como que as emoções, enfim, né? Como isso influencia a nossa vida, de que forma influencia, né? E teve alguns questionamentos, né? Falando sobre crenças e tal. E hoje vai ser um bate-papo muito gostoso em cima disso, né? Mas, Cris, gostaria de que você se apresentasse, falasse para o pessoal quem é a Cris. Queria falar boa noite para todo mundo que está entrando aí, que vai participar com a gente desse bate-papo. Eu sou terapeuta, na verdade, terapeuta grafológica, mas eu sou estudante de psicanálise, então casa muita coisa, né? Eu falo que um complementa o outro. Mas também já me formei em programação neurolinguística, life coach, terapia holística. Então, assim, a gente vai acrescentando na nossa carreira. E parece que a gente se apaixona cada vez mais, né? Por esses assuntos. E na nossa live anterior, nós falamos muito sobre a força do pensamento, né? Aquilo que a gente pensa, internaliza e cocria, né? E vai além, né? E transborda além de nós. E depois, Glauco, muitas pessoas me procuraram perguntando assim, Cris, mas lembra? Eu acho que foi uma frase que a gente comentou, que a gente não consegue identificar muitas de nossos pensamentos negativos, né? Porque a gente não sabe por que pensa, como pensa e da onde vem esse pensamento. E às vezes impede, a gente de tomar uma decisão assertiva, impede a gente de talvez almejar e alcançar algo que a gente tanto sonha, né? E aí eu falei, olha, a gente vai dar continuidade nisso. Eu acho que é o ponto de partida para a próxima live. Com certeza. Eu acho legal porque assim, quando a gente fala pensamento, crença, na verdade, o que é a crença? Ela não é nem positiva nem negativa. Ela é uma construção de informações que nós temos desde a nossa concepção, e aí, lógico, né, tem aquelas pessoas que são reencarnacionistas, né, e aquelas que não. Então, respeito a ambas, né, vamos respeitar ambas. Mas desde o momento que você teve a sua concepção, você foi criando informações, sejam positivas ou negativas, você recebeu essas informações de forma direta ou indireta, né, ela foi constituindo você de alguma forma. Ela foi moldando você para que você assumisse esse papel que você tem hoje, na verdade, né? E lógico, existe até um certo mito, né? Quando a gente fala, né, Cris? Quando a gente fala assim, crença, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, é uma coisa negativa. Não, calma. Né? Não é que é realmente negativo. Não existe uma crença positiva e negativa. É uma crença, é uma informação que está ali gravada e ela vai ser boa ou ruim para você
o seu caminhar, né? Você vai sentir isso, né? A pessoa que vai falar, olha, isso tá bom, não, isso tá ruim, isso tá me atrapalhando, isso não está, né? E é bacana porque, assim, muitas dessas informações, então, elas estão gravadas no subconsciente, né, Cris? Tudo ali, né? Tudo gravadinho ali, lógico, a gente não consegue acessar, porque a gente não consegue acessar tudo por nós mesmos, né? Lógico que a gente precisa de ajuda, precisa de profissionais, terapeutas, enfim, que nos ajudam, né, a botar isso para fora, né? Ele fala que a gente tem que abraçar, né? Tem que ir de encontro com essas informações, não fugir delas. Tá Você foge delas, né? você já não passa o tapete, né? Então a ideia do nosso bate-papo exatamente é falar sobre isso, né, Cris? O que acontece? A gente vai sempre para o lado negativo porque é do ser humano, né? É do ser humano. Todo mundo tem algo que quer alcançar e não consegue. Todo mundo pensa de uma forma e gostaria de pensar em outra. É aquele tal negócio, né? Hoje eu tenho cabelo liso, mas eu tive cabelo crespo. Quando eu tinha cabelo crespo, eu queria ter cabelo liso. Agora que eu tenho cabelo liso, eu quero ter cabelo crespo. Então, as barreiras, elas são impostas em todas as situações. Porque parece que sempre o do outro tá um pouco melhor, né? O do outro é mais legal. Então, por isso que a gente vem com esse pensamento, com essa barreira negativa diante do que a gente mesmo acredita. Sendo que, na verdade, se a gente parar e analisar o que realmente acreditamos, a gente começa a trazer de dentro de nós crenças positivas. Mas como a gente se espelha, às vezes, numa sociedade ou porque tem as crenças de sociedade, né? A representação do que o outro viveu, como que nós manifestamos aquele sentimento e internalizamos. Então, muito vem da sociedade e do que a gente traz dos nossos pais. Por isso que é mais fácil a gente achar na negatividade um propósito. Mas, na verdade, nós temos os dois. Temos tanto os pensamentos positivos, a crença daquilo que a gente acredita para nós e do que nós não queremos, né? Aí que tem que dividir essa situação. Porque assim, a crença ela vem uma informação que ela vai definir qual é o caminho, né? Eu falo assim, que nós vamos conquistar as coisas na nossa vida pelo tamanho da nossa crença. Um exemplo, né? Eu quero um carro de luxo, sei lá, quero uma Ferrari. Legal. Você vai conquistar a sua Ferrari pelo tamanho da sua crença. Se sua crença fala, puxa, eu quero uma Ferrari, eu vou puxar uma Ferrari, mas lá no fundinho fala assim, puxa, mas é tão caro, né? Olha a sua crença. Então, assim, você vai ter conforme o tamanho dela. Isso é para a vida toda, né? Para qualquer parte da sua vida amorosa, na sua vida afetiva, no seu trabalho. Eu falo que quanto maior quanto maior a sua crença, maiores as informações. Maiores as informações, mais você vai conquistar conforme ela. Tá? E as pessoas ficam. Às vezes, eu ouço muito isso na internet. Ouço, não vejo, né? E as pessoas às vezes comentam, né? Preciso eliminar a crença, eliminar. Meu Deus do céu, ele acho que ele vai se matar, né? Se ele fizer isso aí, né? Ele vai, coitado, né? Como assim eliminar? Então ele vai se eliminar, né? Porque não vai eliminar uma crença é uma informação. Né? A gente tem que só saber trabalhar da forma correta, né? Eu falo que se a gente não souber acessar essa informação e trabalhar ela de maneira correta, ela vai impedir algumas coisas na nossa vida, né? Ou conquistar alguma coisa, né? Ou avançar para frente, enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Com aquilo que a gente coloca, né? E eu falo que o que faz a crença, né? Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que nós vivemos. E hoje em dia, acho que está todo mundo na televisão, né? Ou na internet, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque aquela informação, depois de um certo... é como se a gente ficasse vendo sempre as mesmas imagens. Vai chegar uma hora que aquela imagem vai ser tão real para você que ela vai se tornar uma crença, ela vai se tornar uma informação tão enraizada dentro de você, você fala, nossa, isso é real.
Isso é real. E aquilo vai fazer parte da sua vida, né? De forma boa ou positiva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente hoje, né? Quantas pessoas não estão na internet, não estão na televisão, família inteira, e às vezes, em vez de ver um livro, bater um papo, conversar, né? Expandir um pouco a mente, as pessoas ficam vendo coisas, principalmente coisas negativas, né? Nossa, como que as pessoas gostam de coisas negativas? Gente do céu. Meu Deus do céu. E o que acontece? O Glauco, me falaram que tá com um probleminha, acho que o meu. Eu vou tentar colocar um fone para ver se melhora. Aí, pessoal, dá uma ajuda aí para nós no chat, ver se melhora um pouco o som, tá? Comentem aí, por favor, pessoal. Aqui tem. Meu som tá bom, pessoal? Deu uma cena aí. Eu acho que o seu tá bom. O seu eu acredito que tá, parece que é o meu. Eu acho que quando é convidado, Glauco, o som que... O Instagram, eu acho que o Instagram tá... Precisa reformular, né? Hoje. Pessoal, vê se melhorou, se tá dando algum delay, alguma coisa, vocês vão avisando aqui pra gente, tá? O que acontece? Muito do que a gente vive são repetições. Isso a gente trabalha dentro, acho que a psicanálise ela trabalha de uma forma geral quase que tudo. Então, o que acontece? Todos os traumas, tudo que a gente carrega, as dificuldades, é uma repetição inconsciente da nossa vida. Então, se a gente, por exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim, Cris, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou super ansiosa, as coisas estão acontecendo, mas não flui. Aí a gente começa um trabalho de investigação no set analítico. Quando você começa a ver, a pessoa ela vai repetindo as coisas que vem acontecendo na vida dela desde a infância. Só que ela não tem essa percepção. Ninguém tem, porque ela vem do subconsciente. O nosso inconsciente a gente não consegue acessar. Ele já foi escondido, ele já está recalcado lá, então é extremamente difícil. Tudo que a gente resgata, ele vem do subconsciente. Então essas repetições que a gente traz na nossa vida, vem desde os nossos pais trouxeram dos nossos avós, e a gente não se dá conta do que está acontecendo, que a gente continua mantendo essa repetição. E aí que vem os padrões comportamentais. Aí qual que é a dica que eu falo para a pessoa? Eu não consigo dar um passo além, eu não consigo ir para frente. Por quê? Você precisa começar a notar quais são os sentimentos. Lembra que a gente comentou isso na primeira live? Quais são os sentimentos que você carrega naquele momento? Faz um diarinho. Aquela situação que você está vivendo, em que momento da sua vida você viveu? Quem representou talvez essa situação para você? Porque a gente não tem essa percepção no dia a dia, porque nós vivemos 85% nosso emocional. E o nosso cérebro não guarda tudo. Se a gente quiser realmente, de fato, mudar o nosso comportamento, a gente precisa se policiar em relação às nossas emoções. Como que eu me comporto diante daquela situação? Anota! Nós somos seres humanos, não somos máquinas que guardamos tudo 24 horas por dia. Então anota, olha, parece, às vezes tem gente que fala assim, nossa, Cris, mas isso é coisa de 15 anos, né? Falei, muito pelo contrário. Isso mostra o quanto você está aberta e quer mudar. Então, marca no papel como que eu me sinto naquele momento, qual que é o resgate de sentimento que aquela situação traz. E aí você começa a entender o porquê você vive aquela situação. E aí sim você começa a ressignificar. Se você tem medo do quê? Do julgamento, da crítica, do abandono. Do abandono? Em que momento da minha vida eu senti esses abandonos? Faz uma cronologia, né? Eu tenho um livro, uma apostila, Glauco, que às vezes eu passo para as minhas pacientes.
Que E num legal. determinado exercício, a gente faz uma cronologia da vida. Como que foi a infância, a pré-adolescência, adolescência, quais foram os momentos marcantes? Porque daí no setting analítico, eu começo a resgatar esses momentos para a gente repetir, 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 elaborar e ressignificar. É isso que a Exatamente. gente faz. Então, essa identificação é extremamente importante, mas precisa anotar. A gente não guarda tudo na cabeça. Você vai poder falar melhor disso do que eu até, né, Glauco? Não, não, mas olha, mas sabe que uma coisa, você falou em anotação, né? Eu até hoje faço isso. Até hoje eu faço isso. Porque a gente fala assim, ah, mas peraí, você é uma pessoa que entende, mas, ué, eu também, assim como ser humano, assim como qualquer pessoa, também tenho minhas crenças, também tenho as minhas limitações. Então, assim, por que não aplicar em mim também? Por que não me ressignificar? Então, eu tenho um caderno, olha que legal, eu tenho um caderno. Sempre que vem alguma coisa, puxa, isso aqui não tá legal, o que está acontecendo? Não, peraí, deixa eu anotar. O que não está bom em mim? Ah, olha, eu estou sentindo uma angústia, tá? Hoje eu estou sentindo uma angústia, mas essa angústia está vindo da onde? Bom, deixa eu investigar aqui, angústia. Começou quando? Bom, eu estava pensando em tal situação, aí vem a angústia. Opa, tal situação, opa, deixa eu anotar, tal situação, eu estava, sei lá, estava mexendo, sei lá, numa apostila, um exemplo, né? Opa, quando eu mexi, eu senti angústia. Mas o que a apostila tem a ver com? Aí eu começo a investigar, tá? Aí eu volto lá para pai e mãe. Eu sempre falo assim, né? Por que eu volto para pai e mãe? Até questionário para mim, fala, mas por que você sempre fala pai e mãe? Eu falei, imagina o seguinte, você foi concebido por eles. Então, a primeira, primordial, a primeira informação veio da onde? Deles. Por isso que a gente fala pai e mãe. Não que é uma regra. Não, não é uma regra. Mas vamos imaginar que, assim, a gente tem que buscar a primeira informação. O primeiro momento, né? Quando você encontra o primeiro momento, é a partir dali que a gente começa a trabalhar. E é legal. E aí você anota essa informação e aí eu começo a voltar. Poxa, quando que eu senti com o pai? Tá, geralmente o homem, pai, o menino tem mais ligação com o homem, com o pai. Tá, vamos começar com o pai então. A mulher mais com a mãe, então vou começar com o meu pai, tá? Vamos ver, quando eu era pequenininho, eu começo a voltar lá, até onde eu lembro, né? Ah, eu era pequeno, e aí lembrei, em tal situação com meu pai, quando meu pai berrou comigo, porque eu estava estudando. Aliás, eu não estava estudando, eu estava com a apostila em cima, eu estava com o material escolar em cima da mesa e eu não estava estudando. E aí meu pai me deu uma bronca. Agora eu lembrei por que eu me senti mal quando eu abri e peguei essa apostila. Porque quando meu pai estava dando uma bronca em mim, tá vendo? Ó, linkei lá com meu pai, que, olha só, ele deu uma bronca que eu não estava estudando. Então, eu pegar naquela apostila me deu alguma coisa muito ruim, e na verdade, o que meu cérebro fez? Ele, pô, o que a gente falou na outra live, né? Neuroassociação. Eu fiz uma neuroassociação, né? Eu associei aquela apostila, aquela imagem, então meu cérebro, pô, buscou a imagem, estava gravado lá no subconsciente, porque lá saber, né? Tá lá no fundo. Só que ele pegou a neuroassociação seria uma associação da imagem que eu vi, que é a apostila, mandou para minha visão, o cérebro ligou minhas sinapses, trouxe aqui atrás e pum, gerou a emoção, gerou o sentimento. Opa, gerou o sentimento. Opa, tem alguma coisa aqui, eu preciso parar. E é legal, porque toda vez que acontece alguma coisa comigo, eu paro. Já aconteceu isso até dirigindo no carro. Eu tô lá dirigindo. Aí comecei, deu meia hora ali, assim, começou a dar uma sensação esquisita. Eu falei, nossa, tá acontecendo? Não, vou encostar o carro. Vou encostar o carro. Por que eu tô sentindo isso mesmo? O que tá acontecendo? O que eu fiz? E aí eu começo. Aí eu deixo sempre um bloquinho, é legal porque eu deixo o bloquinho de anotação até no carro, né? Pega o bloquinho de anotação, vamos lá, vamos anotar. Pô, opa, eu vi alguma coisa, ou alguém buzinou, alguma coisa associada. Peraí. Aí eu tento me acalmar e tento relembrar, tá? Os passos, os caminhos, quando eu senti, peraí, eu senti quando eu passei no sinal, o cara buzinou para mim. Opa, então, peraí, vamos voltar. E aí eu começo, que associou alguma coisa, neuroassociação. Opa, vamos voltar para um pai e mãe. Quando eu tive esse sentimento? Quando que eu botei isso para fora? Né? Bota o sentimento para fora, bora, né? Às vezes a gente até chora, eu falo que às vezes eu até choro. Não, vamos chorar, vamos botar para fora, vamos chorar mesmo, Ótimo. que é bom. Tem isso que você falou do choro. Lembra eu de voltar nesse assunto. A Gláucia comentou aqui, né, que como que a gente quebra o piloto automático?
muito do que a gente vive é esse piloto automático, porque o nosso foco está nessa correria do dia a dia. Isso já é um pensamento que todo mundo faz, né? Por exemplo, eu pergunto para você, e como que você tá? Nossa, eu tô na correria. Tudo é correria. E aí, o que que você vive se tudo na sua vida é correria? Correria. Então, para você quebrar esse piloto automático, o que que você precisa fazer? Começar a ter foco nas coisas que você está fazendo. Porque quando a gente vive o piloto automático, eu falo que a gente vive um pensamento flutuante, é uma mente que vaga. Quando a gente está nesse piloto automático, a nossa mente ela está vagando, a gente não está vivendo o momento real. A gente não está dando significado para aquilo que a gente está vivendo naquele momento. E aí, em base em outro estudo, a gente fala também que isso traz e encaminha, leva a gente para um estado de depressão. Porque a nossa mente fica vagando, ela vaga, o pensamento vai longe e você não consegue focar naquele momento. Então, para você quebrar esse piloto automático, você precisa trazer os seus pensamentos no momento atual, naquilo que você está vivendo. Porque senão sua mente vai vagar, seu pensamento vai viajar e às vezes você não sabe nem para onde você está indo. Então, para quebrar isso, comece a se policiar no momento que você está vivendo. Foca naquilo que você está vivendo. Aí ela fez outro comentário em cima. Ela falou, mas tem gente que tem prazer em viver do passado. Não é bem um prazer, né, Glauco? Realmente é o que ela traz de lá do passado. O que o passado impede ela de viver o futuro? Né? A gente estava falando desses pensamentos. Eu até anotei, né? Às vezes a gente ouve muito assim, eu pelo menos, e a maioria das pessoas ouve, né? Você não faz nada direito, você deixa as coisas pela metade. A vida inteira a pessoa ouviu isso. Então, quando ela começa um projeto, ela não dá continuidade, porque ela veio sugestionada de que ela faz tudo pela metade. Como que ela vai terminar? Como que ela vai ter uma acabativa? Então, não é que ela tem o prazer de viver de passado. Ninguém tem. Lógico que o passado ele é extremamente importante, porque ele moldou e ele caracterizou a pessoa que você é hoje. Então, se não existisse, quem você seria? Mas tem algumas coisas que a gente precisa pontuar e ressignificar, porque os nossos sonhos, eles vêm dessas necessidades de passado. O problema é quando você não consegue romper essa barreira, agradecer o seu passado, porque ele é extremamente importante, mas a sua visão tem que ser de futuro, tem que ser de projeção, de inovação, e não ficar remoendo aquilo que viveu. Mas a pessoa ela não tem esse prazer, Gláucia. O que acontece é que ela não consegue se desligar por conta de tudo isso que ela vem ouvindo na vida dela. Você não consegue fazer nada, você tem que seguir o exemplo do seu irmão. Quantas vezes o mais novo não ouviu isso do mais velho, né? Aí se o irmão é bem sucedido, então ferrou. Porque se você não superar a expectativa, né? Então, assim, tudo isso é muito complicado. E para a gente fazer uma análise mais assertiva, precisa de um acompanhamento, né, Glauco? Não é numa live, numa sessão, que a gente consegue resolver esse sintoma. Exatamente. Aí, voltando a falar do choro, né? Do choro. Tem muitas coisas que o que acontece? A gente internaliza, a gente guarda. E sabe quando fica aquela angústia dentro da gente que a gente não sabe de onde vem? Eu falo para as minhas pacientes que assim, a gente precisa sempre extravasar de alguma forma. Então, o choro, o grito, o sorriso, ele é extremamente importante para nós. Se você teve um momento de raiva, não conseguiu, grita, põe para fora, mas grita, esguela. Quer chorar? Chora. Mas não internaliza, porque isso sim pode vir a trazer doenças psicossomáticas. E daí o seu pensamento vai ficar remoendo esses sentimentos, né? Ele vai gerar uma neuroassociação de dor, porque nosso cérebro ele tem 2 pontos: dor e prazer, ponto. Dor e prazer.
E você segurar o choro, segurar tudo isso, é que nem uma panela de pressão, né? Vai lá, vai botando a pressão e vai segurando. Gente, o que vai acontecer com essa panela? Ela vai começar a estufar, ela vai começar a estufar, ela vai começar a estufar até explodir, óbvio. Lógico que a gente não explode, né? A gente faz isso emocionalmente. Só que assim, essa explosão emocional gera doença, gera depressão, gera ansiedade, gera câncer, gera câncer. Depende do tamanho dessas questões emocionais, então geram doenças, às vezes você fala, nossa, meu Deus, do nada aconteceu, não, do nada é do nada, surgiu por algum motivo, né? Acho que a gente pode fazer até uma live falando assim, sobre o que é, o corpo explica, né? Porque tem muita coisa. Isso! A gente faz até uma live falando sobre isso, mas assim, a ideia central aqui é exatamente mostrar que a gente precisa botar pra fora, a gente precisa chorar, a gente precisa gritar. Ah, Glauco, eu queria socar, pega um saco, eu falo, pega um saco de estopa e dá. Chuta, soca, né? Bota, joga, chuta, xinga, deixa o vizinho. Daqui a pouco você fala, não, vizinho, eu só tô desabafando. Não matei ninguém, tá todo mundo vendo, só tô desabafando. Mas bota pra fora, né? Essa é a ideia. Extremamente importante. Nossa, muito. Só que as pessoas, às vezes, o quê? Elas guardam. É que nem, eu falo assim, é que nem mágoa, angústia, tudo isso. Quanto mais você guardar, mais isso vai se tornar interno seu, vai ficar lá gravado no seu subconsciente. E aquilo lá, ele vai virar é como se fosse uma vitrola enguiçada. Vai ficar sempre voltando no mesmo ponto, sempre no mesmo tom. Toda vez que acontecer aquele fato, aquele momento que gerou, que você guardou, ele vai voltar, vai ficar voltando. Eu falo que relacionamentos é assim também. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, como fala, sei lá, não consigo arranjar namorados, eles vivem me largando. Mas por que será? Por que será que ele fica te largando? Por quê? Porque, na verdade, não é ele, está em você. Você tá com uma vitrola enguiçada, né? Você tá com algumas emoções, você tá com alguns sentimentos que estão dentro de você, que está atraindo pessoas que deixam, e você, inconscientemente, tá largando essa pessoa também. Porque você fala, se eu fizer tal coisa, né, ele já vai me deixar. Então você já está criando a sua realidade com aquela emoção e a coisa volta e sempre volta e sempre volta. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque... A gente antecipa, né? A gente antecipa, a gente tem que tomar. A gente comentou, né, na live passada das questões das emoções, e falando que a gente é composto de energia, né? Então você está botando energia negativa, vai vir coisa negativa, não tem como, né? E a crença é isso, você tá criando informação que em algum momento ela vai voltar para a superfície, é como um iceberg, né? É um iceberg. Em algum momento essa informação vai voltar. E a PNL fala muito disso, né? Muito. O que te aciona? O que vai te acionar? Às vezes, qual que é o gatilho, né? Pessoa, o gatilho mental. O que vai te acionar? Né? Qual é uma imagem? Às vezes é a voz do marido que te aciona. Às vezes a voz do marido. Ele nunca acionou nada. Naquele dia ele te acionou alguma coisa. Porque alguma coisa aconteceu. Né? Então, tem um exemplo... Tem um exemplo que eu uso muito em relação a isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu conheci aquela pessoa, mas sabe quando o meu santo não bateu? Ou assim, né? Nossa, eu conheci aquela pessoa, parece que eu já conheci ela de vidas passadas, né? Porque, nossa, o que acontece? É exatamente isso que você falou. É um gatilho. Às vezes a forma como ela passa a mão no cabelo, assim, a forma como ela sorri, lembra uma tia muito querida, uma avó, ou lembra uma amiga de escola, que de repente a amiga de escola fazia assim com a sobrancelha, né? E a moça faz igual, e aí você fala, não fui com a cara dela, porque às vezes uma amiga de escola teve uma inimizade, só que você não percebe, você não tem consciência disso, foi só um gatilho que gerou essa vibração, essa emoção, e que te fez, opa, aí o seu cérebro fica em alerta, opa, ali tem uma situação, né, de perigo. Então, eu não fui com a cara daquela pessoa, mas ela não tem nada a ver, né, com isso. Ela só foi o momento
para te lembrar de alguma coisa. Eu falo que o nosso cérebro, né, nossas emoções, elas, como eu falei na live passada, elas são uma bússola. Ela é uma bússola. Tá? Então, a nossa bússola vai falar o seguinte: se essa emoção está tendendo para o negativo ou para uma coisa que você não gosta, ela vai falar com você. O seu organismo vai falar com você. Opa, tem alguma coisa. E que forma ele fala? Através de raiva, sensação de angústia. Ou seja, o seu organismo, né, seu corpo está falando com você. Então, o que você tem que fazer? Pare o que está fazendo, pare imediatamente, naquele exato momento, pare o que você está fazendo. Se autoanalise e falou, por que eu estou sentindo isso? Eu falo assim, nem você falou assim, que as pessoas estão muito no automático, né? E é uma verdade. E você comentou que as pessoas precisam sair desse automático. Eu acho que um bom exercício para sair do automático, para começar, né? Eu falo assim, que a gente tem que começar de alguma forma. É treinar no cérebro. Como é treinar no cérebro? Imagina o seguinte, você precisa sair de casa, tá? Então vamos lá. Como que você vai treinar o cérebro de uma forma tão simples, né? Tão boba? Mas a gente precisa começar. Se você não treina da forma boba, da forma complexa, que você não vai conseguir. Então, qual é a forma mais simples de você fazer? Tá, eu vou sair de casa. Primeira coisa, você está sentado? Ah, eu estou. Então, vamos pensar o seguinte. Eu já começo assim. Bom, eu preciso levantar. Então, eu vou levantar. Após levantar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caminhada até a sala. Ah, então, o que eu estou tentando mostrar para você? Que toda a ação que você fizer, você vai pensar sobre a ação. Você vai pensar, o que você está fazendo? Você está tirando o foco do automático. Tá, eu vou pegar a chave, ok, eu vou pegar a mão, vou lá, esticar meu braço, pegar. Você começa a pensar no movimento que você vai fazer. Você vai sair de casa? Ok, eu vou até o carro, vou ter que abrir o portão, aí eu vou abrir o portão, eu vou andando até a porta do motorista, pego a chave do carro, abro a porta. Você começa o quê? A sair do automático, e a gente está no automático, né? Você começa a sair do automático, a treinar seu cérebro a pensar no que você está fazendo. A partir do momento que você começa a pensar no que você está fazendo, você começa a sair do automático. E saiu do automático, as coisas começam a ficar mais claras. E principalmente quando a gente tem essas questões de emoções negativas, positivas, crenças que acionam, porque você consegue parar e analisar. Tá, quando que aconteceu isso? Eu estava fazendo o quê? Por quê? De que forma? Então, se você consegue sair do automático e simplesmente, eu estou sentindo emoção, e vamos embora, né? Vamos com a emoção, vamos com a raiva, vamos xingar o motorista, tá tudo certo. Né? Quando você continua nesse trilho e não olha para o lado, a tendência é sempre aumentar e aumentar e aumentar, e você é uma panela de pressão, né? Então a gente precisa pensar em cada movimento que a gente vai fazer. A partir do momento que você fizer, faça isso um dia. Se a gente fizer isso um dia inteiro, ou meio período, e você começa a trabalhar os pequenos movimentos, tudo que você fizer, você vai raciocinar, racionalizar, você vai conseguir sair desse trilho, né? Você vai começar a enxergar novos trilhos, começar a enxergar como que é o funcionamento das coisas. Então é uma forma, né, simples, uma forma do dia a dia, de pensar e racionalizar e trabalhar um pouco as suas emoções, do que você está fazendo. Né? Então, eu falo que é uma formulazinha que às vezes é boba, mas funciona. Boba, mas funciona. Você sabe que muitas pessoas falam, né, em relação aos processos, essa fala sua, né, boba, mas funciona. Mas as grandes coisas estão nas coisas mais simples. Estão nas coisas mais pequenas. No que parece ser tão bobo, é o que dá o resultado. Você falou, né, um drama. Acho que é tão simples, tipo, não, tem que ser alguma coisa mais difícil. Não é possível que essa pequenina coisa vai transformar a minha vida, né? Verdade, verdade. Mas isso que você falou, de a gente, né, elaborar essas pequenas tarefas, como a Glaucia falou aqui no chat, é muito real. Quando teve um curso também que eu fiz, o professor ele falava assim, ó, ao acordar, já começa escovando os seus dentes com a outra mão. Se você escova com a direita, comece a escovar com a esquerda. Ele falou, se você dorme do lado esquerdo da cama, tente dormir do lado direito do seu marido. Muda, coloca a cabeça no pé, o pé na cabeça, muda pequenos detalhes. E é até engraçado isso, porque eu sou um pouco robotizada nesse sentido, né? Então eu sempre faço o mesmo caminho,
deixo minha bolsa no mesmo lugar, a chave, assim, as chaves às vezes eu perco, não vou negar. Mas, assim, tudo, tudo é meio robotizado, é meio cronometrado. E o meu marido não. Se a gente vai para um caminho e tem uma alternativa, ele não sabe nem aonde vai dar, mas ele pega essa alternativa. Então, ele tem uma noção de mapa, que a gente fala do mapa mental, uma geografia da situação vista bem de cima. Eu não, a minha visão é muito analítica aqui, porque eu não tenho esse comportamento. Então, eu começo a trabalhar essa forma diferente. Então, eu começo escovando o dente com a outra mão, eu tento pegar alguns caminhos alternativos, nem que seja mais longe. Eu lembro que no começo eu falava, mas por que você vai por aqui? Aqui é muito mais longe, né? Ele, não, vamos conhecer outro caminho, vamos ver onde vai dar, o que tem de diferente, né? Então, isso é legal. Você vê essas alternativas, treinar o seu cérebro para ver a visão de cima, não essa visão analítica, né, de cada situação. Então, essa elaboração é ótimo para a gente condicionar a querer buscar algo a mais. Porque se você faz sempre a mesma coisa, como que você vai conseguir mudar algo que está dentro de você? Então, eu falei, tem que sair dos trilhos, né? Você precisa sair dos trilhos de vez em quando, né? É o dar os berros, né? Dá os berros aí, pelo amor de Deus, né? Mas é fazer o nosso cérebro, né? Sair do condicionamento, né? Porque essa é a crença que fica. A crença às vezes está vamos pensar numa crença negativa, né? Uma crença negativa está tão enraizada que aquilo faz parte do seu dia a dia. É como você achar que existe um elefante cor-de-rosa que voa. Para você, ela existe, ele voa e ele é cor-de-rosa. E ninguém, nada vai fazer você acreditar do contrário. Porque ela é tão forte, você está tão preso naquele sistema que para você vai ser real. E não importa que outra pessoa fale. É que nem ler um livro, né? Fala que ninguém lê um livro. Hoje, você lê um livro, ok. As suas informações, suas crenças vão captar algumas informações. Daqui a um ano, mais ou menos, você lê o mesmo livro. Você vai ver que tem coisas ali que você fala, nossa, mas eu não quero ter visto isso. Por quê? Mudou suas crenças. Mudou. Então, a ideia principal é a gente trabalhar na mudança. Né? Não é que ela é boa ou ruim, mas trabalhar a mudança. Trabalhar com que ela faça com que você enxergue mais, progrida mais, tenha mais abundância, né? Porque a gente sempre vai buscar, quero abundância, né? Ok, mas a abundância vai ser do tamanho da sua crença. Então tem que trabalhar ela para ampliar as informações, tirar ela do seu subconsciente. Eu falo que, né, como a gente falou no começo da live, lógico, as pessoas precisam de profissionais, que nem tudo a gente consegue acessar sozinho, precisa de profissionais para que busque técnicas, né? Existem tantas técnicas excelentes hoje, profissionais, né? Que utilizam para isso. Né? Enfim, a gente pode ficar aqui citando N, mas existem várias técnicas que são aplicadas hoje no dia a dia. Às vezes são técnicas muito simples, que o profissional dá para você fazer em casa, isso como exercício, e você vai buscando, treinando, o seu cérebro pode jogar isso para fora, e aí o ressignificar botei, por exemplo, uma crença negativa para fora, entendi essa crença negativa para fora, e agora eu preciso entender que essa crença, ela foi muito boa e foi muito útil no seu tempo, e agora está tudo bem. Eu estou bem, sigo o meu caminho, e foi o meu aprendizado, e agora eu vou criar uma nova crença, uma nova informação, para que seja melhor, para que aquilo foi o start, para que eu tivesse chegado no agora e pudesse progredir. É um caminhar, né? Então é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, né? Que a gente tem que botar para fora. E não é apagar. A gente fala, vou apagar minha crença, vou eliminar. Nossa senhora, você vai se matar, né? Por favor, não faça isso, gente. Não se matem, por favor. Não é isso, hein? Pelo amor de Deus. É ressignificar, seria mostrar para si mesmo, é como você olhar para o seu próprio espelho e falar, espelho meu, né? Está tudo bem. Está tudo bem. Eu aprendi. Né? Está tudo bem. Eu aprendi e continuo minha vida. Aquilo foi muito bom para o meu aprendizado, para que eu pudesse chegar hoje fortalecido. E agora eu agradeço e sigo o meu caminho.
E aí vem um ponto que a gente, às vezes, né, na identificação desses pensamentos. Tudo isso, ele vem enraizado por quê? Porque são as pessoas que mais nós amamos. É onde a gente vai acreditar no que ela diz. A gente Pai, fala... mãe, né? Por exemplo. E no caso, né, no setting analítico, eu falo muito sobre figura materna e figura paterna. Porque na nossa vida, às vezes não é só o pai ou só a mãe. Às vezes tem um tio, às vezes tem um vô, uma avó, que tem uma representação materna na sua vida muito mais do que uma mãe. Ou às vezes um irmão mais velho, que cuidou, que ajudou, que protegeu. Só que independente de ser irmão, tio, vovó, primo, eles têm figuras, que são as figuras maternas e as figuras paternas. Por quê? Quando a gente nasce, a gente precisa de 2 envolvimentos na nossa vida. Essa figura da mãe, para fazer o quê? Para inserir os valores em nossas vidas, os valores éticos, morais, e depois os princípios. E daí depois a gente carrega a figura paterna, que é aquela pessoa que vai jogar a gente para o mundo. Sabe aquela visão de tipo assim, ó, dar um chute na bunda e falar, vai. Aquele pai que sai andar de bicicleta e coloca a criança aqui e a mãe fica, ai, vai matar meu filho. Não, tem que criar coragem. Então, essas 2 figuras, elas são importantíssimas na nossa vida. E quando elas falam para você, nessa nossa inocência de criança, você acredita 100%. O que ela está falando é verdade absoluta. Aí, a partir do momento que você trouxe um simbolismo daquela situação e internalizou, você vai carregar o resto da vida. E aí que você precisa ressignificar. Porque naquele momento era verdade absoluta. Hoje ela passa a não ser tão absoluta. Eu falo que é igual ao casamento. Quando você vem de uma família e vem o outro, né, de outra família, cada um traz consigo seus princípios, seus valores, né? Aí você casou. A partir desse momento, vocês vão criar, os dois, os seus próprios princípios, as suas próprias regras, o que é melhor para um, o que é melhor para outro. Então, quando a gente se depara nessa situação, é um casamento com você mesma. Tá, eu trouxe os valores do meu pai, eu trouxe os valores da minha mãe, mas hoje eu sou adulta. O que aquilo é de verdade para mim? E é aí que a gente elabora e ressignifica. E traz essa emoção de uma forma diferente. Às vezes o que era um bicho-papão, né, Glauco? Você mostra que não é, tá tudo bem. É tudo isso, tá tudo. E tem coisas que não são atemporais. Vou dar um exemplo rápido, que eu acho que também nosso tempo não deve estar tão longe. Mas assim, antigamente você ter uma carteira assinada num único emprego e se aposentar era a melhor coisa do mundo. Hoje ela já não é mais. E aí você carregou isso da sua vida, porque o seu pai e sua mãe ensinou, e você acha que se você ficar mudando de trabalho, você não é ninguém. E daí, não é. Então vamos ressignificar isso daí, vamos trazer para o mundo de hoje. Como que é o mundo de hoje, né? Então por isso que é importante a gente se entender e se compreender. São as pequenas mudanças, né? Que é o que a gente tem que entender. O que foi no passado não é o que está no presente. Que você cresceu, você evoluiu, você criou novas informações e você precisa seguir, né, com essas novas informações, né? O pessoal fala, mas eu vivo no passado. Não é que você está vivendo no passado. O seu cérebro está condicionado e você não está percebendo. Né? A gente vive do passado. A palavra é muito forte, viver. Não, você está simplesmente revivendo aquela situação no seu subconsciente, está vindo, só que você entrou num trilho, né, e não quer, e para você estar confortável, o seu organismo fala, não, fica aí que tá bom, e continua. Então você precisa entender, o continua não tá bom, porque isso vai te causar dores, vai te causar desgaste, né, emocional. Desgastes emocionais, e o que nós estamos vivendo hoje, né, principalmente esse negócio de pandemia. A gente está vendo muito hoje isso, né? Pessoas com depressão, pessoas com
né? Tantas, Crises de tantas ansiedade. ansiedades, então, meu Deus do céu, né? Porque o pessoal está preso dentro de casa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que começar a entender, começar a acalmar, né? Eu falo assim que eu toda manhã eu faço meditação, por exemplo, uns 15 minutinhos eu faço meditação. Mas qual que é o intuito? Acalmar meu cérebro, acalmar. Eu não estou aqui para falar pro meu cérebro assim, para de pensar. Não, pelo contrário, se ele está pensando, deixa eu ver o que ele está pensando. Vamos ver o que ele está trabalhando, vamos ver o que ele está vindo, trazendo aqui para mim de informação. Vamos ver que de forma eu posso trabalhar isso no meu dia a dia. Né? Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Tem que buscar essas situações ou soluções para que a gente possa ressignificar de uma forma tranquila, sem dor. Né? Ressignificar sem dor. Né? Porque hoje o mundo cobra muito da gente. E a gente se cobra porque o mundo cobra, né? E cobre de todos os lados, né, Cris? Cobre de todos os lados. Cris, essa live tá maravilhosa, Cris, mas tá terminando o tempo. Eu tô com o reloginho aqui para não cair de novo. Então, ó, né? aqui provavelmente, ó, agora é 9h45. Acho que a gente tem uns 5 mais uns 7 minutinhos. minutos. Uns 7 minutos aí no máximo, ele já corta a nossa live. Mas assim, eu acho que a grande questão é as pessoas começarem a se enxergar, começar a se olhar para dentro de si. Né? Eu falei da meditação porque é uma forma, pelo menos para mim, e talvez não seja para outro, ou seja para um, para outro, para mim é uma forma que eu estou conseguindo me encontrar, me entender e me olhar, né? Me perceber como meus sentimentos, o que está bom, o que não está. Então eu consigo abaixar um pouco minhas frequências antes de trabalhar e aí eu começo a sentir, e meu dia flui melhor, porque eu consigo ressignificar alguns sentimentos com isso. Eu começo a me olhar, ver o que está bom, o que não está bom. Então é a busca, as pessoas precisam buscar, que para cada um tem um caminho diferente. Talvez para um é um terapeuta, para o outro é um psicólogo, para outro é um psicoterapeuta, para outro é fazer uma PNL, para outro... Ou seja, qual é o mecanismo, qual é o meio, o método, né, que vai te ajudar? Porque talvez para um funcione, para o outro não. Né? Então, e às vezes é um conjunto, e às vezes é um conjunto de tudo, né? Então a gente tem que buscar, tem que procurar qual é o melhor, qual é a melhor forma. Eu vi esses dias uma live, né, da May Andrade, e ela falando assim que tem uma pessoa que ligou para ela, mandou mensagem e tal, e ela conversando com a pessoa, e ela falou assim, olha, eu já fiz curso com A, B, C, D, F, G, H. Ela olhou e falou, nossa, mas são pessoas famosíssimas, pessoas que estão lá em cima. Tá, mas aí ela falou no final, né, a moça falou assim, né, e o que eu vou aprender? Porque nesses daí eu não aprendi nada. O que eu vou aprender com você? Vou ter que pagar mais um para não aprender nada? Ela pensando, por favor, não faça curso comigo. Por favor, não faça curso comigo. Porque ela não entendeu que o problema não está nas pessoas, está nela. Está nela. Está nela. Não adianta, ela pode fazer tudo, mas se ela não quiser, ela vai continuar rodando o mesmo disco. E, deixa eu falar rapidinho, porque acho que vai cair. E o problema é que as pessoas ainda acham que é vergonhoso pedir ajuda, né? Lógico. Mas vamos deixar isso para uma outra live, né, Glauco? Isso mesmo. Um gostinho de quero mais depois. E vamos dar continuidade. Talvez na próxima live a gente até fale sobre como o corpo, né? O corpo explica também, é um tema muito bacana. Muito, concordo. Porque nosso corpo fala de muitas formas e a gente não presta atenção. Né? Às vezes uma alergia fala alguma coisa pra nós, né? Com certeza. Cris. Glauco, muito obrigada. Imagine, eu tenho que agradecer, meu Deus do céu, né? Cris, foi maravilhoso essa live, foi uma live assim que esperamos, né, que nós temos passado pelo menos alguma informação para as pessoas, que elas busquem realmente, né, profissionais capacitados, pessoas que possam ajudar, né, auxiliar. Ajudar as outras pessoas. Gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui no nosso canal, agradecer a Cris, terapeuta, né, trabalha. Aliás, você precisa falar uma live falando sobre essa grafologia aí, ó, especialista. Eu sou apaixonada. Eu quero que você fale, eu quero que a gente vai marcar uma próxima, a gente se falar sobre como que é isso,
né? Ai, Porque, nossa, é maravilhoso. é um assunto que, olha, me interessa bastante. Eu gostaria muito de saber, viu? Combinado. Tá certo, Cris. Obrigado, Muito Cris. obrigada de novo, pessoal. Boa noite. Obrigada por acompanhar a gente, viu? Um abração, Glauco. Até mais, Cris. Tchau, tchau. Até, tchau.